Hoje nós vamos continuar conversando sobre as perspectivas de Aristóteles sobre a formação da amizade. Bom, para Aristóteles, a amizade se caracteriza principalmente pela reciprocidade, ou seja, quando ambos desejam e fazem por bem um pelo outro. A relação de amizade ela não é de uma mão só, segundo Aristóteles. Ela é de dupla mão. Eu te ajudo e você me ajuda. Sem cobrança, sem exigência, sem julgamentos. É quando é virtuoso e despretensioso. Principalmente quando há muitas atitudes de benevolência, ou seja, de um bem universal. Então, a gente já entende que para Aristóteles tem que haver igualdade entre a amizade. É preciso desenvolver e praticar o bem igualmente para se manter sendo amizade. Tá, mas é amizade com todo mundo? Como que funciona? Então, a gente tem a característica principal do que Aristóteles entende como amizade. Ela não é construída de forma fácil e rápida. Segundo Aristóteles, tem que ter familiaridade e tempo para confiança entre duas pessoas. Então, sabe o pacotinho de sal que a gente usa para temperar? Ele não dura muito e também não é usado com cuidado para, nas receitas, dar um sabor sem estragá-la? É assim que funciona a amizade. Essa metáfora é para que a gente entenda que construir uma amizade é um processo ao longo do tempo e tudo tem que ser aos poucos, para essa conquista de confiança, de sabedoria e de ajuda entre as duas partes. Então, mesmo que as amizades por prazer, por exemplo, ou por utilidade, que é quando você realmente precisa da pessoa para alguma coisa, ela pode até se formar rapidamente, sem esse período de tempo, mas elas não são baseadas no sentimento verdadeiro, mas sim nos benefícios que a gente pode ter com a outra pessoa. Então, assim, pode ser querer conviver com alguém alegre, com alguém divertido ou com alguém que te traga uma vantagem? Sim, mas, no entanto, ela não é uma amizade durável, não é permanente, uma vez que a utilidade ou o prazer acaba. Mas, se é uma coisa recíproca e verdadeira, ela dura por muito tempo. Então, amizades verdadeiras só se conservam e se conquistam e se mantêm com o tempo que você passa junto. Ela só se torna permanente depois de um processo de familiaridade e de tempo. E como a gente já conversou antes, a amizade boas, devido ao excesso de cuidado e dedicação que exige para ser construída, cultivada, que gasta esse tempo e não exige interesse, são guiados verdadeiramente pelo sentimento. Essas amizades boas são cultivadas necessariamente por sentimentos bons que você deseja à pessoa, embora que ela seja mais rara que as demais, são mais duradouras e mais verdadeiras. E elas tendem a se fortalecer com o tempo. E à medida que cresce, o sentimento de admiração e vontade de uma pessoa ser melhor para o outro e com o outro, aumenta mais essa fixação da amizade. Dessa forma, a amizade boa não é importante só para ter uma vida mais feliz, mas também é um caminho para que as pessoas tenham mais talento, sejam mais virtuosas, mais positivas, melhores em si próprias. Bom, para Aristóteles, a amizade não é só quando as pessoas se encontram em situação que elas tenham afinidade ou vivam contextos ou em lugares parecidos, mas há outras formas de experienciar e viver a amizade. Por exemplo, além de ter um perfil, uma faixa etária parecida também, há outros tipos de relações que nos levam a ser amigas de alguém. Então, são relações que têm deveres e compromissos que às vezes não são iguais, mas podem ser chamadas de amizade. Por exemplo, a relação entre um adulto e um jovem, uma mãe e um jovem. Ali, além de desejar o bem e fazer coisas para o bem daquela pessoa, também há o papel de dar exemplo, dar educação, para que essa criança e jovem se torne o mais virtuoso e o melhor possível. O papel da educação também é um papel da amizade. Ou a relação entre irmãos. Há um sentimento mútuo, mas também há uma criação juntas, um educando o outro, um ajudando o outro. E para Aristóteles também há amizade entre o governante e o governo, entre o governado e o Estado. E você me pergunta, como? Como que é a minha amizade com o governo? Vou te explicar. Existe a amizade como utilidade da comunidade política. Afinal, as pessoas vivem em sociedade para obter alguma vantagem e algum benefício.
Obviamente, aqui a gente pensa na amizade útil, né? Então a gente conta com a ajuda das pessoas para produzir comida, abrigo, água e também para se proteger de um ataque inimigo e de um predador. Lá no início da nossa formação de sociedade, a gente se juntou em grupo, em bandos, para sobreviver. A sobrevivência ela veio também do modo da gente se agrupar e a gente não perdeu isso até hoje. E além disso, Aristóteles também entende que a comunidade política, os governantes, devem proporcionar uma vida melhor e deixar os seus indivíduos mais virtuosos. Então, a relação entre governantes e governados também se assemelha à amizade pela capacidade de tornar os seres humanos melhores. A segunda forma que Aristóteles explica por que a amizade está relacionada aos governantes e governados é que a amizade se parece com a justiça. Há similaridades entre a amizade e a justiça, já que ambas procuram um sentimento de igualdade, de proporção, propõem uma distribuição correta das honras, dos prejuízos, dos benefícios, de dar o mérito de cada um. Então, quanto mais recíproco for tudo isso, mais se deseja o bem do amigo, mais recíproco é o sentimento, e assim a gente está relacionado à justiça. E claro, assim como a relação entre pais e filhos, a amizade entre o governante e o governado tem certa desigualdade. O governante tem mais responsabilidades para o governado do que o contrário. Então, quanto mais virtuoso for o governante, melhor ser o governante, melhor será a sua comunidade, e assim melhor será o governo. Aristóteles, por fim, afirma então que a associação humana visa vantagem mútua. Essas formas de amizade se parecem com a amizade boa, mas não são a mesma coisa. Afinal, onde há interesse, não entra no conceito de amizade boa, né? Entra no conceito de amizade útil. Então, embora haja intimidade, embora haja relação, pais e filhos, por exemplo, não têm a característica de igualdade. Em comunidades políticas também não. Mas, em toda relação humana, há indícios, resquícios e fortes ligações que existe a amizade, distribuída entre aqueles 3 tópicos: amizade boa, amizade útil e amizade agradável. Bom, é isso. Qualquer dúvida me procurem. Um beijo!